dia a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nós estamos dando início ao nosso culto desta manhã, um domingo especial. Quero já parabenizar a todos os pais que se sintam felizes nesse dia, que seja um dia abençoado e abençoador e que você tenha um dia na presença do Senhor, não esquecendo de agradecer a esse Deus por estar concedendo a você mais um dia na sua presença. Também quero pedir licença a você que está nos recebendo pelas redes sociais, aonde você estiver nesta manhã. O nosso convite é para que você adore ao Senhor nesta manhã, uma manhã tão bonita e tão maravilhosa, e só pelo simples fato de você poder ter acordado e poder fazer isso aqui, ó, é sinal de que você está vivenciando mais um dia. Então viva esse dia com intensidade na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu quero convidar o nosso irmão Dida. Irmão Dida, por favor, venha ao microfone. Esteja consagrando este culto nesta manhã ao Senhor. Culto esse em que a todos vocês que estão aqui nesta manhã, nosso convite: adore ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é na nossa vida. Deus bendito, Deus poderoso, obrigado, Deus, por esta manhã maravilhosa, que assim o Senhor nos concede, Pai. Que neste momento, ó Deus, os nossos pecados, nossas falhas, não atrapalhem a nossa oração chegar a Ti, Pai bendito. Queremos neste momento colocar as vidas, ó Deus, das pessoas que estão clamando a Ti, ó Deus, por misericórdia nos hospitais, ó Pai. Toque Sua mão poderosa sobre essas vidas, Pai. Deus bendito, toca as Tuas mãos poderosas sobre as vidas dos Teus servos que estão desanimados, Pai. Ó Deus bendito, que o Seu poder, Sua misericórdia alcance a todos, ó Deus, e que todos venham se levantar e se animar para fazer a Tua obra, Pai bendito. Deus de amor, queremos te pedir que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, ó Pai. Continue abençoando a cada irmão, Deus, que tem trazido a Tua palavra, a cada irmão que tem se dedicado à Tua obra, ó Pai, que a cada dia o Senhor continue dando ânimo a essas pessoas, Deus bendito. Que nesse momento também seja momento, ó Pai, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, ó Deus, para que pessoas que estão clamando a Ti por misericórdia, sem ter o alimento, ó Pai, sem ter o que levar de bom para suas famílias, Pai bendito. Que seja o momento também que a Sua mão poderosa, que o Seu poder se manifeste sobre essas pessoas, Deus. Ó Pai de amor, continue nos abençoando, continue nos guardando, Deus. Continua nos livrando de todo mal, de tudo que vem, ó Pai, que o inimigo colocando em nossas vidas para nos destruir, para nos desanimar. Que o Seu poder, Sua misericórdia, ó Pai, não permita isso, Deus. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus, é o que te pedimos hoje e sempre, Deus bendito, amém, Senhor. Amém. Quero convidar a você, meu querido irmão, abra o seu inário para o culto cristão no número 202. É um hino muito bonito que tem como título Ele é meu e teu Senhor. Cantemos com alegria. Seus problemas parecem não ter solução. Quantas mágoas inundam o teu coração. Há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu
chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Pai de amor, diante de ti, Senhor, queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por mais uma manhã, Pai, termos o privilégio de estarmos reunidos na sua casa, Pai. Como é bom, Pai, estar no Senhor diante da sua presença, louvar o seu nome, saber que o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos guardou durante uma noite inteira, a qual tivemos de descanso, para que a gente pudesse estar aqui todos reunidos, Pai, para louvar o seu nome, Pai. Fale aos nossos corações o que necessitamos ouvir, Deus. Retire de nós todo o nosso eu, Pai. Retire de nós tudo aquilo que impede o seu Espírito Santo de agir na nossa vida, Pai. Deus, seja com esse culto, Pai. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, como um perfume suave e agradável a Ti, Pai. Perdoe os nossos pecados, pensamentos, palavras e obras. É o que eu te peço, gente, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos fala em Efésios capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Cantemos com alegria, casa de bênção. Minha casa será uma casa
nos fala em Deuteronômio capítulo 6, o versículo 6 e o versículo 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Vamos todos repetir aí essa segunda parte do versículo? Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esta é a ordenança de Deus para cada um de nós. Agora é aquele momento em que vamos estar ofertando, devolvendo aquilo que pertence ao nosso Deus. Se você vai preparado para esse momento, sai do seu lugar com alegria. Quando estiver ouvindo esse medley que nós fizemos com muita alegria, juntando duas canções muito bonitas, Logo de Manhã e Linda Manhã. Quando estivermos cantando esta canção, você sai do seu lugar com alegria e vem adorar o Senhor, devolvendo os dízimos e ofertas. Você também que quer agradecer a Deus por alguma bênção que você foi agraciado, vem e fica ao lado direito. Se você quer pedir algo da parte do nosso Deus, vem e fica ao lado esquerdo. Aproveite o momento, dê um bom dia à pessoa do seu lado direito, lado esquerdo aí à frente aí. Cantemos com alegria então a canção Logo de Manhã e Linda Manhã. Logo de manhã, quero
Deus querido e Pai amado, muito obrigado pela noite de sono, muito obrigado, Deus, por este lindo dia que o Senhor nos fez. Que possamos, ó Deus, celebrar ao Teu santo nome, com alegria, com gratidão, pois o Senhor tem cuidado de uma maneira muito especial de cada um de nós. E nesta manhã, ó Deus, queremos apresentar diante do Senhor a vida da Eliette, ó Deus, que necessita de oração, e que o Teu poder, a Tua graça, as Tuas misericórdias possa alcançar, ó Deus, este coração, esta vida, trazendo, ó Deus, aquilo que é necessário neste tempo na vida da Tua filha. Seja, Deus, com o irmão Denildo, que traz esse pedido, e que o Senhor também possa ser com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Seja também, ó Deus, com a irmã Elzinha, com o seu pedido ou agradecimento, e que ela possa sempre, ó Deus, celebrar também o Teu santo nome, como está fazendo conosco nesta manhã e faz também durante a sua vida. Que o Senhor seja com a Tua igreja, cuidando, abençoando, livrando do mal e do perigo, e falando a cada coração, nos despertando, ó Deus, para melhor servirmos ao Senhor e termos, ó Deus, sempre em nossos corações o desejo e a alegria de andarmos na Sua santa presença, de servirmos ao Senhor em espírito e em verdade, para que o Senhor se agrade da vida, ó Deus, de cada adorador, de cada um, ó Deus, que milita na Sua igreja. Abençoe a irmã Adriana, a qual trará a Tua palavra nesta manhã, que o Senhor já possa, ó Deus, estar falando ao coração da sua filha e preparando, ó Deus, a vida de cada um dos seus servos, que aqui estão, e aqueles também que juntamente conosco podem cultuar ao Senhor através das redes sociais, para que todos sejam alcançados e impactados pelo poder da Tua palavra. Seja com aqueles que estão enfermos, que possam ser curados em nome do Senhor Jesus. Aplique a Tua palavra, a verdade, em nossos corações. É a oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmã Adriana, tem a palavra, que Deus a abençoe rica e poderosamente. Após a pregação, iremos encerrar a transmissão, e eu já declaro a igreja após a mensagem em assembleia extraordinária. A paz do Senhor, igreja. Amém? Eu vou orar mais uma vez, pedindo ao Senhor para guardar meu coração, a minha mente e a mente dos irmãos. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Usa-me conforme a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreendemos toda palavra contrária à Tua palavra. Declaramos que somente a Tua palavra será falada nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, semana passada a gente fez uma introdução e eu queria, assim, fazer uma lembrança bem rápida do que nós falamos semana passada. Semana passada, nós iniciamos falando que existe uma batalha. E essa batalha, ela acontece no campo espiritual, nas regiões celestiais. Segundo o apóstolo Paulo, em Efésios 6, ele diz: a batalha acontece nas regiões celestiais. E ela começou há milênios, nós não sabemos há quanto tempo atrás, né? Lá nos céus. Ela começou nos céus, quando Satanás tentou estar no lugar de Deus.
quis subir até o lugar de Deus, agindo com um coração orgulhoso, envaidecido, achando que ele era o melhor de todos, a melhor criatura de Deus e podia estar no lugar de Deus. E durante a semana o Senhor falou muito ao meu coração: você esqueceu de dizer algo importante à igreja. Eu anotei e esqueci de dizer algo importante neste momento. No momento em que Satanás começa essa guerra, essa batalha lá nos céus, aonde o arcanjo Miguel, o mesmo que lutou contra o diabo pelo corpo de Moisés, o mesmo que foi lá ajudar o anjo a passar pelo principado da Pérsia e levar a mensagem a Daniel, o mesmo reuniu os anjos do Senhor e batalhou contra Satanás, expulsando Satanás dos céus. E ele foi enviado para a terra. Tanto que, quando os anjos do Senhor se apresentam ao Senhor e Satanás vem junto, que ele fala assim: observaste meu servo Jó, homem justo, fiel, né? Que ele faz essa pergunta para Satanás. Ele pergunta antes: de onde vens? E Satanás responde: de andar na terra, de rodear por ela. Então ele foi lançado, tirado dos céus e foi lançado na terra, né? O que o Senhor incomodou meu coração para falar é que nesse momento, opa, estou meio enrolada aqui. Nesse momento da guerra, da batalha, em Provérbios 6, 16, 19, diz assim, ó: essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa. A 2ª, a 3ª, mãos que derramam sangue inocente. 4ª, o coração que maquina pensamentos perversos. 5º, pés que se apressam a correr para o mal. 6ª, a testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, e o que semeia contenda entre os irmãos. Teve uma vez que eu questionei a Deus, eu falei: pai, por que que o Senhor rejeita, odeia, né, essas 6 coisas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, mas aqui a contenda o Senhor abomina? Como assim? O Senhor tem mais pavor, abomina mais a contenda do que mãos que derramam sangue inocente? Meu pai! E aqui é interessante, ó: o que semeia contenda entre os irmãos. Não é contenda contra o inimigo, não. Entre os irmãos. No meio da seara. Aí o Senhor me respondeu. Eu em oração perguntei: mas pai, é pior para o Senhor do que derramar sangue inocente? O Senhor falou assim: eu vivenciei isso nos céus. Foi a partir de uma contenda que todas as outras coisas passaram a acontecer. Quando Satanás criou uma contenda no céu, dividindo ali os irmãos. Os irmãos não, os anjos. Satanás criou essa contenda e foi a partir dessa contenda no céu que todas as outras coisas começaram a acontecer. Então, irmãos, vamos ficar ligados. Criar contenda dentro da igreja é complicado. Você está agindo literalmente como o diabo. Agiu contra Deus. É sério. É sério. E foi a partir daí que toda essa batalha no campo espiritual começou a acontecer. Então vamos lá.
Quando que essa batalha começa na nossa vida? Quando nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador. Nós aceitamos Jesus, nos reconciliamos com Deus e a partir desse momento nos tornamos filhos de Deus, deixamos de ser filhos do diabo, porque a palavra de Deus diz que todos nós somos criaturas de Deus, porém nem todos são filhos. Filhos de Deus é aquele que aceita Jesus como seu único Salvador, que crê somente em Jesus Cristo. Então nós nos tornamos filhos de Deus, nos reconciliamos com Ele, ficamos em paz com Deus através de Jesus e nos tornamos inimigos do diabo. Então a guerra começa. A guerra começa e sem fim, só tem fim quando somos recolhidos à terra ou se Jesus voltar antes de sermos recolhidos à terra. É uma guerra dia a dia, constantemente. E nós precisamos estarmos preparados para essa batalha, para nós permanecermos firmes, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 6. Permanecer firme. É uma guerra vencida. É uma guerra vencida. Quando a gente aceita Jesus, a armadura de Deus está à nossa disposição, mas cabe a nós nos revestirmos dela. Nós precisamos dar esse primeiro passo. Ela está aqui à nossa disposição. Você tem que ir e se revestir dessa armadura. Ela já é nossa. A batalha, a guerra já foi vencida lá na cruz. Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Quando ele disse, está consumado. Ele venceu a morte. Mas quer passar bem durante as aflições da vida? Se revista da armadura de Deus. Se revista da armadura de Deus. Precisamos estar firmes contra as ciladas e as aflições do dia a dia. É uma luta vencida. Mas para suportarmos essas aflições, precisamos nos revestir da armadura de Deus. Agora eu quero falar com vocês. Pode passar, pode passar, pode passar. Vai. Pode passar mais um pouquinho. O apóstolo Paulo, ele faz a comparação com a armadura do exército romano. Por quê? Porque o exército romano na época era o exército que mandava. Era um exército poderoso. Não, aí é esse daí. O outro. Anterior. O anterior. O exército romano era um exército poderoso da época. O exército que liderava. Esse aí. Que liderava, né? Ninguém podia contra o exército romano. E aí o apóstolo Paulo, que gostava muito de fazer analogias, e que a gente ficava claro para a gente o que ele queria explicar e dizer, ele começou a comparar a armadura de Deus com as peças das armaduras do exército romano. E aí, uma peça ele não citou na armadura, porque todas as peças que ele cita na armadura são peças de proteção. Apenas uma que nós vamos conhecer bem, né, ao longo do estudo, é uma que protege e ao mesmo tempo ataca, que é a espada. A única peça que também ataca é a espada, que é a palavra de Deus. Mas ele começa a fazer essa comparação para que as pessoas pudessem entender, né? Vamos ler lá, Efésios 6, 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam revestir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes,
cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo da couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E ele começa a fazer a comparação com a armadura do exército do soldado do exército romano. E aí eu achei interessante, porque ele não coloca aqui a lança. Ele não põe a lança. E eu fiquei me questionando, eu falei assim, eu quero saber por que não tem a lança. Por que ele não diz nada sobre a lança? Porque todas as peças eram para a proteção. Tinha a espada que era também para o ataque. Mas não sei, a lança de repente, ele poderia ter feito alguma comparação com a lança, né? Por que ele não colocou a lança? E aí eu fui vasculhar e tentar entender um pouquinho como é que era formado o exército romano da antiguidade, né? Eles possuíam uma hierarquia militar bem definida, com várias graduações e níveis. Tinha várias categorias de soldados que contribuíam para a eficácia e o sucesso do Império Romano. Mas eu separei, tinham várias categorias, mas eu separei 5 categorias para a gente entender melhor como é que funcionava esse exército. E por que o apóstolo Paulo fez a comparação com eles, já que eles eram um exército poderoso, que mandava na época, né? O primeiro, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? O primeiro era o general, que em alguns momentos foi o próprio imperador, né? Generais e imperadores eram 2 posições distintas. No entanto, ao longo do tempo, houve casos em que generais bem-sucedidos no campo de batalha aproveitaram sua popularidade e poder militar para assumir o título de imperador, como Júlio César e Trajano. Comandava todas as legiões do exército. Era o comandante supremo das forças armadas romana. Ele era o líder político e militar do Império Romano. Seus cavalos eram os de raça árabe ou hispânica, muito apreciado pelos seus donos. Então, em alguns momentos na história do exército romano, os imperadores se tornaram generais. E ele tinha o seu cavalo diferenciado, né? Porque ele era o imperador, era o que comandava a autoridade máxima, tanto na questão política de toda Roma, quanto lá, lógico, o exército romano. Abaixo ali do imperador, não era bem abaixo, mas era a guarda pretoriana. Essa guarda, ela ficava em volta ali, protegendo esse general, o imperador. Ela ficava ali protegendo o imperador e o general. Ela usava também lança algumas vezes, usava escudo, andava a cavalo, tinha o cavalo, né? Ficava ao redor desse general. Depois tinha os legionários. Os legionários, eles eram constituídos assim, entre 4.800 a 5.000 soldados. Era um grupo enorme, enorme. Hoje a gente pode até comparar como se fosse um batalhão da cidade. Só que o batalhão tem bem menos número de soldados, né? Mas era como se fosse o batalhão da cidade, da PM. Eram os legionários, né? Aí aqui está dizendo, eu anotei. Era o soldado de linha padrão e a base do exército romano. Os legionários constituíam a maior parte da infantaria e eram bem treinados e equipados com armas como a lança de arremesso e a gládio, que é a espada curta. E em Marcos 5:9, a gente tem uma passagem onde Jesus pergunta o endemoniado de Gadareno. Aquele endemoniado, ele era terrível. Ele andava nu, vivia nos sepulcros, jogava o homem, coitado, no fogo, na água. Ele aterrorizava aquele lugar. Todo mundo tinha medo de passar ali, porque
porque o homem era terrível. Eles amarravam ele com corrente e ele se soltava das correntes. Como ele vivia no sepulcro, com certeza ele até se alimentava de cadáveres. E aí, quando Jesus pergunta o nome dele, quando ele se encontra com Jesus, né? E Jesus fala assim: qual o seu nome? Ele responde: somos uma legião, porque somos muito. Aquele homem estava com uma legião de demônios possuindo a vida dele. Entre 4.800 a 5.000 soldados. Uma legião do exército romano era esse número. Então aquele homem estava dominado por uma legião. É uma legião. Somos uma legião, porque somos muito. E os legionários, eles iam para a guerra. Às vezes o exército romano convocava 2, 3, 4 legiões, mas eles usavam a lança. A única categoria que não usava a lança, pode passar, eram os centuriões, os que comandavam uma centúria, que a gente pode comparar com aquela equipe a Patama, né? Aquela equipe que vai lá fazer uma luta corpo a corpo, que é acionada, olha, está tendo uma batalha em tal lugar assim, e a gente precisa dessa equipe para estar lá, frente a frente, batalhando, para trazer um controle, um equilíbrio, para a guerra continuar. E era um número de 80 a 100 soldados, uma centúria. Esse centurião, ele comandava uma centúria, um número de 80 a 100 soldados. Responsável por comandar uma centúria, uma unidade composta por cerca de 80 a 100 legionários. Eles eram essenciais para a disciplina e a organização no campo de batalha. Destacavam-se pelo mérito, agressividade e capacidade de liderança. Eram autênticos profissionais e bem remunerados, como atesta a história do centurião, cujo servo fora curado por Jesus. Ele havia financiado a construção da sinagoga em Cafarnaum, em Lucas 7, 1, 5. Consequentemente, sua armadura e seu escudo eram de melhor qualidade do que as dos soldados legionários. Suas armaduras, um escudo maior que os dos soldados comuns. Eles também carregavam um cinto de couro adornado, usava para suspender a espada gládio. Os centuriões romanos não precisavam usar lança como parte de sua armadura, pois tinham outras armas mais adequadas ao seu papel de liderança e ao combate corpo a corpo. A lança era uma ferramenta padrão para os legionários comuns, enquanto a gládio era a arma principal do comandante centurião. Eles eram responsáveis por transmitir as ordens dos oficiais superiores, manter a coesão da unidade em batalha e garantir a execução adequada das táticas. Então era um grupo pequeno, era um grupo de 80 a 100 legionários, mas altamente preparado para aquele combate, para aquela batalha, para aquela luta corpo a corpo. Por isso que eles não usavam a lança, porque eles não iam atacar ninguém com a lança. A lança era usada à distância. E o outro grupo, que é a infantaria auxiliar. Olha só. A infantaria auxiliar era composta por soldados. Muitas das vezes, não eram romanos. Recrutados de diversas regiões do Império, incluindo províncias conquistadas e povos aliados. Eles desempenhavam um papel complementar às legiões romanas, trazendo habilidades de combate específicas e uma variedade de armamento. Era o auxiliar. Era o auxiliar. Eu coloquei separei essas 5 categorias, porque é curioso pensar que apenas os centuriões não usavam lança. E o trabalho deles era corpo a corpo. Era ali, ó. Corpo a corpo. Por isso que tudo que eles usavam era só para proteção. Só para proteção.
E é claro, como a gente faz algumas interpretações, né? Como foi feita aquela interpretação de, Davi, por que ele levou 5 pedras? Porque na época existia 5 gigantes, né? A Bíblia não diz isso claramente, mas a gente acaba deduzindo, né? Porque Golias tinha 4 irmãos gigantes, então Davi se precaveu. Era uma pessoa preparada, precavida, então ele pegou ali 5 pedrinhas e colocou na funda para poder guerrear contra Golias. Vai que os outros irmãos vêm. Então, da mesma forma, a gente observa essa comparação, né? Tão fidedigna, tão assim nos detalhes. Nós precisamos ser um centurião. A gente não precisa de lança, porque a nossa guerra, a nossa batalha é aqui, ó, corpo a corpo, corpo a corpo. Quando a gente vai para um evangelismo, levar as boas novas, falar da salvação do Senhor, nós estamos ali enfrentando o inimigo de perto, não é de longe. Ele usa, às vezes, né, situações para nos atingir de perto. Ele quer nos atingir mesmo, o nosso corpo, a nossa mente. Ele quer nos atacar dessa forma. É no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração. Ele quer atacar o que a gente vê, o que a gente escuta. Então, a batalha, ela acontece assim, não é à distância. É claro que o Espírito Santo do Senhor, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Todos os lugares. Mas nós enfrentamos ele, aqui de perto. A palavra diz que ele está ao derredor. Ele não está em outro lugar, em outra cidade, em outro país. Ele está ao derredor, rugindo feito um leão, procurando uma brechinha sequer, para poder entrar e trazer destruição, morte. Tirar a nossa paz. Às vezes a gente fica meio intimidado para falar sobre o diabo, falar sobre Satanás. Mas a Bíblia fala o tempo todo. O apóstolo Paulo, um perito em batalhas espirituais, ele fala o tempo todo. Precisamos nos proteger, precisamos nos fortalecer. Precisamos, porque ele está ao derredor, rugindo, feito um leão. Vamos lá, vamos seguir. Aqui eu trago uma comparação. A armadura física versus a armadura espiritual. E aí nós temos 2 reis. Um usou apenas a armadura física. O outro rei usou apenas a armadura espiritual. Abram comigo em 1 Reis 16. Eu vou estar lendo do 30 ao 33, mas antes eu quero dizer sobre qual rei nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o rei Acabe. O rei Acabe era filho de Onri, e ele era mau aos olhos do Senhor. Mais do que todos os outros reis que passaram, que vieram antes dele. Ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Ela era filha do rei dos Sidônios. E ele servia a ídolos, a Baal. Terrível, terrível. Ele criou altar para Baal. Ele permitia que Jezabel reunisse sacerdotes de Baal. Olha só que loucura. Israel estava totalmente perdido nessa época. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor diz que quando uma liderança é mau, o povo todo sofre. O povo todo sofre.
E Acabe era o terror. Terrível. E ele convidou Josafá, quem vem na escola dominical sabe, né? Josafá era o rei do sul, era o rei de Judá. E Acabe era o rei de Israel, o reino do norte. Depois ali da divisão do povo de Israel, a gente teve alguns reis de Judá e alguns reis de Israel. Acabe era o rei de Israel e eles tinham uma aliança, um pacto, através do casamento dos filhos deles. Os filhos deles tinham se casado. E aí Acabe tinha até um bom relacionamento com Josafá. E ele convida Josafá para fazer uma proposta. Olha só, você pode ir comigo na guerra? Nós vamos entrar em guerra agora e eu preciso da sua ajuda. Naquele momento até aconteceu uma situação interessante, porque Josafá perguntou assim, você já consultou todos os profetas aqui de Israel? Aí Acabe fala assim, olha só, falei com todos, só não falei com um. Mas esse daí, ele vai contra tudo que eu falo. Por isso que eu nem chamei ele. É Micaías. Ele pega no meu pé. Aí Josafá falou assim, mas eu gostaria de saber dele também, a opinião dele também. Eu quero saber o que o Senhor tem a dizer através de Micaías. E aí, Micaías chega ali e fala, não, você vai vencer, Acabe, você vai vencer. Aí Acabe olha para ele, vê que ele está enrolando, fala assim, fala a verdade, pode falar a verdade, eu sei o que você vai falar. Aí ele fala, eu vi os céus e lá Deus perguntou como vamos enganar, vamos ludibriar ali o Acabe, o rei Acabe, o que podemos fazer, né? Deus não fala que vai enganar, mas o que podemos fazer? E aí um espírito se apresenta e fala, eu vou lá e ponho mentira na boca de todos os profetas. Um espírito maligno, claro, né? Não era um anjo do Senhor. E aí Deus dá essa permissão. E ele vem e põe mentira na boca de todos os profetas. Todos os profetas que estavam ali naquele momento estavam dizendo para o rei Acabe que ele ia vencer essa guerra. Pode ir que você vai vencer. E aí Micaías relata essa visão que ele teve, e aí depois é preso, o rei Acabe fala, tá vendo só? Tá vendo só? Olha aí, ó, ele só fala coisas contra as minhas opiniões, mas ele decide ir para essa guerra. E ele estava usando apenas a armadura física. Só usava uma armadura física. Vamos ler lá, ó. 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo... 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 29. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá, entrarei disfarçado em combate, mas tu usa suas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra, não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Ele queria apenas a cabeça de Acabe. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os comandantes dos carros viram que não era Acabe, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro, tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra. E ao cair da tarde, ele morreu. Ele fala para Josafá, Josafá, olha só, eu vou disfarçado. É claro que ele foi com a melhor armadura que existia. É o rei. Eu vou disfarçar de soldado. Colocou lá a melhor armadura que tinha e foi. Aí ele falou para Josafá, pode ir com as suas vestes reais, mas eu vou disfarçado. Ele foi disfarçado.
cheio da armadura, todo paramentado, e um soldado ao acaso lançou a flecha ao acaso. Esse soldado nem dá para dar honra para ele por ter matado o rei. É uma flecha que veio ao acaso. Entrou exatamente numa fresta que tinha entre a armadura de Acabe e matou ele. Matou. O rei Acabe morreu. Só estava usando uma armadura física. Era terrível. Desobediente, obstinado. Levantou altares para ídolos. Enfim. Agora, um rei ainda não estava exercendo a tarefa de rei, mas já havia sido ungido como rei de Israel. Que apenas usou a armadura espiritual. Apenas usou uma armadura espiritual. Abram comigo em 1 Samuel. Eu vou estar lendo a partir do versículo 31 do capítulo 17. Quem foi esse rei? O rei Davi. Magrinho, franzino, o caçula de Jessé. Tinha 3 irmãos lá, como soldados. E aí, os filisteus entraram em guerra com Israel. Vocês conhecem bem essa história? Lá nos filisteus tinha quem? Golias, um gigante. E Golias desafiou os soldados israelitas. Ele disse assim, vamos fazer o seguinte, não vamos entrar em batalha não. Exército com exército, não. Escolhe um homem aí de vocês para vir lutar comigo. Se eu vencer, vocês todos se tornarão escravos dos filisteus. Agora, se ele me vencer, nós nos tornaremos escravos de vocês. Os soldados israelitas estavam desesperados, porque imagina só, um homem com 2 metros e 90 centímetros, quase 3 metros de altura, só a couraça dele pesava 60 quilos, a ponta da lança pesava 7 quilos. E os soldados israelitas lá assim, quem vai? Quem vai? E aí Jessé fala assim, ô meu filho, leva lá uma marmita de comida lá para os seus irmãos, eles devem estar com fome. E aí aproveita, já vê como é que eles estão. Tá bom, pai. Davi, muito responsável, deixou o rebanho com outro pastor e foi levar a comida para os irmãos. Chegando lá, ele está vendo aquele movimento estranho. Que isso, gente? Está acontecendo aí? Está todo mundo com medo? Peraí, gente, o que está acontecendo com o exército do Deus vivo? Isso não pode acontecer. E aí ele olha aquilo, pergunta para um, o que está acontecendo aí? Não, é porque tem um camarada aí, olha lá. O cara é grande, olha lá. Ele está desafiando um soldado aqui. Olha, quem vencer ele, Saul já disse, o rei já falou que vai dar uma das filhas para casar, não vai isentar de imposto, vai dar muito dinheiro. Ah, é? Peraí, é isso mesmo que está acontecendo? Até o irmão dele mais velho vira e fala assim, Davi, se coloca no seu lugar. Você está maluco? O que você veio fazer aqui? Veio tirar onda com a gente? Veio rir da gente? Cheio de inveja? E aí Davi fala assim, quer saber? Eu vou lutar contra esse gigante. Saul ficou sabendo dessa fala de Davi. E olha só, as palavras de Davi, versículo 31, chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Eu fico imaginando Davi, ruivozinho, magrinho, pequenininho, franzino, falando, eu vou lutar com ele.
Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro as ovelhas da boca dele. Quando ele se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Davi relatando que lutou com o leão e com o urso com as próprias mãos. Ali. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul não tinha opção. O único que se apresentou e falou: eu vou. Saul estava lá esperando, sequer, de não sei quantos 1000 soldados que ele tinha. Vai, meu filho, fazer o quê? Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, tirou toda a armadura física, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda búzio saberá que há um Deus nesta igreja. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Não, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. E aí os irmãos já sabem o resto da história. Davi corta a cabeça de Golias. Uma luta corpo a corpo. Coloca para mim, por favor. Rei Acabe, soldado nem sabe que acertou o rei. Uma flecha ao acaso. Davi e Golias estava ali, olho no olho. Davi foi para matar Golias. Golias foi para matar Davi. Pode passar. Armadura física versus armadura espiritual. Rei Acabe, disfarçado, com a melhor armadura física, uma flecha ao acaso. Davi, autêntico, transparente,
zero armadura física, confronto direto, corpo a corpo. E venceu. Ele estava revestido de toda a armadura de Deus. Ele não precisou de uma espada. Ele não precisou de uma lança. Não precisou da couraça. Tudo física. Não precisou. Porque ele estava com a couraça da justiça. Estava com o cinto da verdade. Estava com a espada. Ele compunha salmos. A palavra de Deus era usado. Cantos lindos, louvores. Ao ponto de começar a tocar a sua harpa e o espírito que atormentava Saul sair na hora, não aguentar, não resistir. Ele não precisava nem abrir a boca, ele tocava a harpa e o espírito falava assim: quem é esse? Revestido com o capacete da salvação. Revestido. Nenhuma peça física que os soldados romanos na antiguidade usavam. Já Acabe não. Todo paramentado. Toda a armadura aponta para Cristo. Quando aceitamos Jesus, essa armadura é entregue a nós. E cabe a nós, a cada um de nós, tomarmos posse dela. Como Davi fez. Ele nem quis usar a armadura física. Usou apenas a armadura espiritual. E foi vencedor. E foi vencedor. E eu termino com 2 Timóteo 2, 3, 5. Que diz assim. 2 Timóteo 2, de 3 a 5. Tu, pois, suporta as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, para agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também compete, não é coroado se não competir legitimamente. Suporta as aflições dessa vida. Faça uso das armaduras de Deus. Eu ia falar hoje sobre o cinto da verdade, mas aí eu já vou deixar para o próximo. E aí vai ser mais rápido, porque aí a gente vai falar de 2 peças, 3 peças num dia só, e a gente conclui o estudo. Mas eu queria muito mostrar para vocês a armadura física versus a armadura espiritual. Amém, irmãos? Amém?